A missa é Adiutor. O Senhor é quem nos ajuda e protege. Nele se alegra o nosso coração e é no nome dele que esperamos. Vós que governais Israel, atendei, vós que conduzis José como uma ovelha. Este é o introito da missa de hoje. A oração coleta diz: ó Deus, que por admirável disposição da vossa providência, vos dignaste escolher o bem-aventurado José para esposo da vossa Mãe Santíssima, fazer que mereçamos ter no céu como advogado aquele que na terra veneramos como protetor. A leitura é do livro do Gênesis. José é rebento de uma árvore fértil, à beira da corrente, seus ramos por cima da parede. Arqueiros o provocam, lançam-lhe flechas e atacam-no, mas o seu arco fica teso. As cadeias que lhe ligavam braços e mãos quebraram-se por mãos do Deus poderoso de Jacó. E saiu dali para ser o pastor, o fundador do povo de Israel. O Deus de teu pai será teu protetor, o Onipotente te acumulará de suas bênçãos do céu. O solo que has de habitar será abençoado, e ali brotarão do abismo as fontes, as mães serão fecundas. As bênçãos de teu pai sobrepujam as que recebeu dos avós, até vir o desejado das colinas eternas. Derrame-se estas bênçãos sobre a casa de José, sobre a fronte do Nazareno, consoante o julgam seus irmãos. Ó José, que passemos a vida sem pecar, e guardai-nos com vosso patrocínio. O Santo Evangelho é segundo São Lucas. Naquele tempo, como todo o povo vinha receber o batismo de João, Jesus também foi batizado. Enquanto orava, abriu-se o céu e o Espírito Santo desceu sobre ele numa forma corporal, como uma pomba, e do céu se fez ouvir uma voz que dizia: És o meu Filho muito amado, em quem pus as minhas complacências. Jesus tinha então cerca de 30 anos e tinha-no por filho de José. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. E convertei os pecadores. São José, rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pode sentar. Nós celebramos a missa dentro da oitava São José, mas como nós passamos algumas horas considerando o liberalismo, o padre não terminou com a conferência. Vamos terminar com um sermão, e seja a Santa Missa e a presença de Nosso Senhor o grande exorcismo para nos livrar desse espírito maligno. O liberalismo, ele, como eles diziam, e não vou repetir, somente lembrar e aprofundar essa parte no que toca do espiritual, ele é o inimigo de Deus. O liberal é inimigo de Deus. E quando nós falamos do católico liberal, ele é o filho que se levanta contra seu próprio pai. Esse é o caso do católico liberal. Ele sabe que Deus existe, ele destronou seu pai, ele despojou Deus das riquezas de Deus, as roubou, e ele está a maltratar o seu próprio pai. Deus é nosso pai. Nesta rebelião contra nosso pai, a nosso regresso, Deus sempre está cheio de misericórdia, pronto para nos perdoar, sempre. Sempre, de qualquer pecado, grave ou não, nosso Senhor está sempre pronto para nos perdoar. Nesse regresso, já que foi esse liberalismo que nos fez rebelar-nos contra Deus, será este antiliberalismo que nos faz voltar a Deus. O mesmo caminho que nos separou de Deus, se nós seguimos o caminho contrário, nós vamos até Deus nosso Senhor. São José, ele teve uma vida muito enigmática ou escondida. Mas na vida de São José, que nós celebramos os dias dentro da sua oitava, o Papa Pio IX colocou essa festa como padroeiro da Igreja. E justo foi o Papa chamado, não açoite do liberalismo.
São José vem a ser, o padre na conferência falava do Santo Rosário, e agora falo de outro, é São José. São José, ele cuidou deste menino que o liberalismo diz que não é Deus. São José que cuidou deste menino que não tem pai segundo a carne. Seu pai é o Eterno, o Deus Pai, e nesta terra sua mãe é Maria Santíssima. Na eternidade sem mãe, só com pai, e no tempo com mãe e sem pai. Então, nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. O liberalismo, como eles diziam, quer despojar a divindade de Deus e se faz Deus. São José, ele acreditou sempre, pela fé, que aquele menino era o seu Deus. E ele vai cuidar do seu Deus, que é seu filho putativo, seu filho adotivo, seu filho nutrício. Chamemos com qualquer um dos 3 nomes que lhe cabe bem. Este cuidado de São José, que nós não conhecemos, porque os evangelhos não relatam, mas nós sabemos que ele cuidou bem de Nosso Senhor, é o que nós devemos ter para com as coisas de Deus, para que nós, se nós cuidamos, nós não vamos desprezar. É muito interessante, só um parênteses, na missa tem coisas que nós beijamos. Os senhores beijam quando acolitam as galhetas, a jarrinha de água, de vinho, a colherzinha da água, a mão do padre, o barrete, exatamente, beijam, porque são coisas que estão referentes ao sacerdócio, ao Nosso Senhor, e um sinal de reverência. São José, ele beijou e acariciou o menino Jesus com todo o sacrifício que ele fez para tratá-lo como seu Deus menino. Nós o desconhecemos, mas seguramente o fez com muita devoção. E é justo o que o padre quer ressaltar: se nós cuidamos das coisas de Deus por serem de Deus, serem sagradas, serem divinas, serem de Deus, nós nunca vamos desprezá-las. É verdade que Judas andou com Nosso Senhor, e com um beijo ele traiu o Filho do Homem. Mas só que Judas já tinha vendido Nosso Senhor há muito tempo, antes de receber as 30 moedas. Porque ele não queria servir Nosso Senhor, ele queria o dinheiro, como o próprio Evangelho mostra, que ele usurpava a coleta que as pessoas davam. E ele não tinha interesse de servir, e aquele beijo foi um selo de falsidade. Mas São José, com as suas carícias, com seu cuidado, com a sua vida sacrificada, porque a vida de São José foi servir o menino Jesus até a morte dele, porque é o seu filho, nutrício, putativo, adotivo, mas é seu filho, e ele vai cuidar, e Deus, em recompensa aos cuidados de São José, vai lhe dar o quê? O cuidado da Santa Igreja, que é a sua esposa. É o corpo físico que ele cuidou lá no presépio, na vida que nós desconhecemos. Agora ele vai cuidar do corpo místico, que é a Igreja, corpo místico de Cristo. Então a festa que nós estamos celebrando por 8 dias é justo o patrocínio de São José para a Santa Igreja. Neste patrocínio, o que nos toca imitar? O cuidado de São José para com as coisas de Deus, ou seja, o menino Jesus. Ter grande devoção ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia, por isso nos preparamos, e insisto, depois da Santa Missa na ação de graças, mas também o amor à Igreja Católica. São José é membro da Igreja. Nós vemos uma igreja desfigurada, nós vemos homens eclesiásticos que não parecem gente de Deus, são inúmeros, mas só que a igreja não consiste na pessoa inimiga de Deus que está vestida como um bispo ou como um padre. Não é isso a igreja. A igreja é muito mais, eles são membros da igreja, e são membros maus, ou talvez nem sejam membros por causa da heresia, mas não é por causa disso que nós vamos não amar a nossa fé católica. Se nós não amamos a Santa Igreja, nós vamos tratá-la mal, e tratando mal, nós vamos ser irreverentes, vamos ser sacrílegos, que é grave, e Deus se retira. Deus não está para ser maltratado. Toda vez que nós maltratamos Deus, Deus se retira. Por que se retira? Para não aumentar os nossos pecados. É pura misericórdia dele se retirar, para que o nosso inferno não seja mais cruel, e depois se retira porque ele não está para ser maltratado. Então, como tratar bem Nosso Senhor? Isso, insistir na fé, a verdade, a sentir a tudo que ele nos ensinou. Depois a moral, obedecer na nossa vida tudo que ele nos manda fazer, mas amar o que ele nos manda e fazer porque nós o amamos. O amor à igreja faz com que tudo que é difícil de observar tenha uma facilidade. Porque quando tem um amor humano, se faz loucuras por isso.
E quando esse amor humano é divino, se faz loucuras por Deus. Aí nós entendemos os santos, na heroicidade das suas, entre aspas, loucuras, que é pura sanidade. O que São Paulo dizia, a loucura de Cristo crucificado, que nós pregamos, e quando nós vivemos e fazemos isso por amor ao nosso Senhor, por amor à Santa Igreja Católica, nós não seremos traidores. Ninguém amou a Igreja e virou um traidor dela. Nenhum mortal, nenhum dos seus inimigos amaram e esse amor virou ódio. E por quê? Porque esse amor, as coisas de Deus, faz com que essas coisas sejam abraçadas, sejam servidas, e esse amor é a nossa escravidão a Deus. O liberalismo é o contrário, nos faz amar o mundo, odiar Deus e nos faz escravos do mundo e do pecado e da nossa má inclinação. Então, se nós queremos ser antiliberais, temos que cortar essas algemas, quebrar essas correntes, mas temos que estar atados a outras. Nós não podemos ser livres sem algemas. Ou será a liberdade má, sana, insana do mundo, escravo do demônio, ou será a liberdade dos filhos de Deus, mas atados a Deus com as correntes da caridade. Por isso diz, o amor é mais forte do que a morte. E São Paulo vai dizer, quem nos separará do amor de Cristo? A morte? Não. A fome? Muito menos a espada? Não. A nudez? Não. Ninguém, nada pode separar do amor de Cristo, que Ele transcende a todas as coisas. Então, se nós amamos Cristo, seu corpo físico e o seu corpo místico, que é a Igreja Católica, nós seremos autênticos católicos, membros deste corpo, e é pura sanidade ter um cuidado com o corpo, porque nós amamos nossa vida, e como somos membros de Cristo, é pura sanidade espiritual amar a Igreja, porque amar-se também ao ser membro deste corpo, sem o qual nós não podemos salvar nossa alma. Então peçamos a São José esta devoção ao bom Jesus menino que ele teve, e ao bom Jesus adulto, que é o corpo místico, a Igreja, e a essa idade nós devemos chegar, a idade de Jesus Cristo. Quem nos levará a isso, a essa perfeição? A fidelidade é o mesmo Jesus, mas com amor. O amor vai adoçar o que pode ser amargo do que nós consideramos. A coerência custa muito caro. É o preço que estamos pagando de não estar numa igreja, temos igrejas maravilhosas nessa cidade, mas estamos aqui, não dignamente, mas a igreja, a missa não tem o tempo para o qual ela foi feita. Uma igreja magnífica, Boa Morte, ou a Catedral Nossa Senhora das Dores, magnífica, mas um preço a pagar pela Santa Missa, pela verdade do Nosso Senhor, é estar num desterro. Mas depois desse desterro, o que a gente espera? Mostrar-nos Jesus, e isso nos basta. A gente podia estar embaixo de uma ponte, podíamos estar numa calçada, numa praça, mas com a verdade, com amor a Jesus Cristo, a sua verdade, e tentando segui-lo, nós não perdemos nada. Quem tem Deus, dizia Santa Teresa, nada lhe falta, só Deus basta. E quando basta é porque não precisa de mais nada. E isso que nós devemos pedir a Nosso Senhor, para que essa crise na sociedade, na igreja, não cause amargura na nossa alma, que é o outro perigo espiritual que eu reservei ao sermão para dizer. Muitas vezes o amor, a verdade, e vendo que ninguém quer a verdade, São Francisco que gritava nas ruas de Assis, o amor não é amado, e o que ele fez? Amou por aqueles que não amaram. Mas nós não, nós nos amarguramos a nossa vida, o nosso catolicismo, e aí ninguém mesmo vai amar Nosso Senhor, porque quem o segue tem uma vida amargurada, e ninguém quer caminhar na via do fel. Então o amor sincero a Deus, sem o sentimentalismo, não, é muito mais que isso, é querer o bem de Deus, é querer o bem das almas, e o bem das almas é Deus, e o bem da nossa alma é Deus. Este é o verdadeiro amor. E como para Deus nós podemos querer nada mais do que Ele já tem, é se conformar a Deus e servi-lo em coerência, com preço caro, mas esse preço sai muito barato, porque Deus não tem preço. Então peçamos a São José esta graça de pagar, já foi pago, todo centavo, custou a nós algumas mixarias, mas só que o amor nos fará segui-lo com sinceridade, coerência, e o mais árduo deste desterro não será sentido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.